pessoal, tudo bem? Bom, a nossa história de hoje vai ser super legal, super diferente e vai falar muito sobre a obediência e sobre nós não esquecermos nunca das coisas maravilhosas que Deus faz por nós. O nosso texto base está lá na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24 e no versículo 15. E fala assim, lá na última parte do versículo, fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas uma casa servindo ao Senhor? Como assim? Não, Josué não quis dizer a casa dele. Josué quis dizer a família dele. Quem mora com ele? Lá na casa. Então, eu e a minha casa significa eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós estamos falando sobre Josué, né? Esse aqui é Josué bem velhinho. Ele já estava bem velho aqui. E aí, certo dia, Josué chamou o povo de Israel para conversar com eles. Aí, Josué começou a lembrar o povo de Israel de todas as coisas boas, de todas as coisas maravilhosas que Deus já havia feito por eles. Então, Josué lembrou como Deus ajudou Moisés e Arão tirarem o povo lá do Egito. Lembram que o povo de Israel, eles eram escravos lá no Egito? Pois é, Josué lembrou o povo de Israel como Moisés e Arão tirou eles do Egito com a ajuda de Deus. Josué lembrou o povo de como Deus havia abrido o Mar Vermelho para que eles pudessem passar e sair fora do Egito fugindo, para saírem daquela situação terrível que é a escravidão. Pois é, Josué lembrou o povo de Israel de tantas vezes que Deus os ajudou, que Deus sustentou, preparou água, preparou comida, o maná, lembram? Pois é, Deus sempre esteve com eles. E mais uma vez, Josué lembrou o povo de Israel que Deus havia preparado uma terra prometida para eles. Uma terra linda, uma terra maravilhosa. Uma terra que tinha muitos frutos, muita água, muita coisa boa tinha nessa terra. Deus preparou o melhor para o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava se esquecendo disso. Então, Josué falou diante do povo. Assim como a tia Amanda leu no versículo, Josué falou para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo de Israel fez essa promessa junto com Josué. E então Josué pegou um pergaminho. Lembram o que é um pergaminho? É o livro, é o caderno que eles usavam antigamente. Aquele rolinho. Josué pegou um pergaminho e escreveu que o povo de Israel estava prometendo que iam adorar e iam obedecer sempre a Deus. Por que Josué ficou lembrando isso? Por que Josué escreveu lá no pergaminho? Porque o povo de Israel estava se esquecendo, eles estavam desobedecendo a Deus. Eles estavam esquecendo de todas as coisas boas que Deus havia feito por eles. Então, Josué já era bem velhinho. Então, um dia Josué morreu. E depois que Josué morreu, o povo de Israel foi se esquecendo cada vez mais de Deus. Eles se esqueceram tanto de Deus que Deus permitiu que um rei de um povo que não adorava a Deus, que adorava falsos deuses, Deus permitiu que esse rei fosse atacar, invadir a cidade do povo de Israel, a cidade prometida, a terra prometida. Deus permitiu que esse rei fosse e fizesse esse povo escravos mais uma vez.
E esse povo foi feito de escravos durante 8 anos. Isso mesmo. Foi um sofrimento do mesmo jeito que eles foram feitos de escravos lá no Egito, eles foram feitos de escravos novamente. Só que dessa vez na terra deles. E aí eles se lembraram de Deus. Perante aquela tribulação, aqueles tempos difíceis que todos estavam sofrendo demais. Porque os escravos, eles trabalham muito, 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 e não recebem nada por isso. Eles não recebem dinheiro, eles não podem sair para passear, eles não podem fazer nada que eles querem. Tudo que eles podem fazer é trabalhar, comer e beber o que as pessoas, o que no caso o rei, deixavam eles comerem e beberem. Era uma vida muito triste, eles ficaram muito tempo nessa situação. Aí eles começaram, ó, olha o que eles estão fazendo. Ele está ajoelhado, orando, eles estão orando, eles pediram a Deus, olha aqui. Todo mundo pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia deles. Olha só como eles estão magrinhos, olha como eles estão sofridos. E Deus ouviu as orações deles. E Deus mandou alguém muito importante para salvá-los. Deus mandou um juiz. O nome dele era Otiniel. É um nome diferente, né? Otiniel. Ele era juiz e ele também era um soldado muito forte, que conseguiu ir lá na terra do povo de Israel e expulsar o rei, aquele rei malvado da terra deles. Como ele era um juiz, ele passou a resolver todos os problemas daquele povo de Israel. E ele começou a governar aquele povo. E enquanto Otiniel viveu, as pessoas continuaram obedecendo a Deus, as pessoas continuaram servindo a Deus. Mas quando ele morreu, as pessoas começaram a se esquecer de novo de Deus. As pessoas foram se esquecendo cada vez mais de Deus. E Deus, mais uma vez, castigou o povo. Mais uma vez, Deus permitiu que um rei malvado fosse lá e fizesse o povo dele de escravos. Olha só, eles foram escravos no Egito, eles foram escravos uma vez e eles foram escravos de novo, 2 vezes só por causa da desobediência deles. Mais uma vez, eles foram escravos, eles sofreram, eles choraram, eles trabalharam muito, porque eles haviam se esquecido de Deus. E mais uma vez, eles oraram. Se ajoelharam, oraram, chamaram e clamaram por Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles e tirassem eles dessa situação. E Deus, mais uma vez, com seu amor infinito, mandou esse cara para ir lá e salvar esse povo. Ele também era um juiz e o nome dele era Eude. Nomes diferentes, né? Eude. Eude era um juiz e foi lá onde o povo de Israel estava e foi ajudar o povo. Falou assim, nós vamos entrar então em batalha. Tá vendo essa trombeta? Eude tocou a trombeta e o povo de Israel foi lutar contra os moabitas. E o povo de Israel venceu. Deus deu a vitória para o povo de Israel, porque eles estavam obedecendo a Deus nesse momento. E enquanto Eude estava vivo e estava lá com o povo de Israel, houve paz e as pessoas obedeceram a Deus, serviram a Deus. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a nossa desobediência, ela tem uma consequência. Por isso que a gente tem que sempre obedecer a Deus. O nosso coração tem sempre que ser muito gratos a Deus. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias e nós não podemos deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus é muito maravilhoso.
E mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós temos que pedir para que Deus nos ajude, para que a gente fique o melhor possível. A gente não pode se esquecer de Deus e nós não podemos ser ingratos. Sabe por quê? Porque mesmo quando aquele povo estava na escravidão, estavam sendo escravos, Deus foi lá e ajudou a eles. Vamos sempre agradecer a Deus. Vamos sempre ser gratos a Deus. Sempre ser gratos ao papai, à mamãe. A gente tem sempre que ter o coração grato, tá bom? Bom, essa foi nossa história de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que sempre se lembrem das coisas boas que Deus fez por nós, tá bom? Vamos orar? Todo mundo fechando os olhos e pensando em Deus, porque nós vamos falar agora com Ele. Querido Deus, bondoso Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Nós te agradecemos muito, ó Deus, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós, da nossa mamãe, do nosso papai, do nosso irmãozinho, da nossa irmãzinha, de toda a nossa família. Muito obrigada, Deus, por todo o seu cuidado, por todo o seu amor conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, uma boa semana e até a próxima. Beijos, tchau!